Mas enfim, o que vocês acharam da prova? Pelo menos da de sistema nervoso. Bom dia, professor. Deixa eu aumentar o volume. Esqueci. Bom dia, Gil. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Você e o Vitor, você, Júlia, você, Vitor e a Jéssica também, vocês ficaram sem nota, né? Nós não fizemos a prova, né? A gente estava sem acesso ao AVA. Foi Vocês não liberado fizeram? Não, foi liberado o acesso ao AVA no sábado à tarde. E eu também, aí professor. A gente ficou sem fazer a prova. Pelo que a coordenadora falou, nós vamos fazer a prova substitutiva no final de maio. Ah, entendi. Oi. Tô indo, tá? Tá. Bem 10h30, tá? Tá bom. Ó, Ai. A gente vai fazer aqui uma revisãozinha da prova, tá? Todos os professores vão fazer uma revisão com vocês hoje, tá? Mas quem não pôde fazer a prova, fica tranquilo, que nem a Elisa falou, né? Vocês vão fazer ela no final de maio. Não vai ser essa moleza, né? Que foi essa B1 aí. Todo mundo fazendo a prova em conjunto, que eu vi. Mas não vai ter nenhum segredo, não. Ela tem que ter no máximo 3 questões. A gente foi prejudicado, entendeu? A gente poderia ter feito a prova junto com todo mundo, a gente foi prejudicado. Sim. Aí nós vamos fazer prova no final de maio e no metade de junho provavelmente já tem B2, né? Então a gente vai ter que rachar de estudar. Isso... E vocês vão ter que fazer mesmo, é verdade. Então, para ser prejudicado, a gente tem que ter uma colher de chá aí nessa prova de maio. Professor? Oi? A B2 vai ser acumulativa? Ou não? Isso, a B2 ela vai... A B2 ela vale 4.000, né? Então... Não, quando eu falo assim, eu falo acumulativa sim. Que a matéria não, inteira. Não. A partir de hoje já conta para B2. A partir da semana que vem. Hoje a gente ainda faz a revisão da B1. Ah, tá. Né? Hoje a gente faz a revisão da B1. E... Aí, a partir da semana que vem, né, a gente começa cardio. Na verdade, a gente começa vascular. Aí a gente vai para cardio, né, terminando cardiovascular. E a gente finaliza a disciplina com respiratório. E aí, ambas, né, serão o tema da B2. Tá bom, obrigada. Isso. Gente, hoje a aula é simples, tá? Hoje a aula é simples. Quarta-feira eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Eu vou mostrar algumas coisas um pouquinho mais avançadas, umas coisas até um pouquinho diferentes também que eu vou preparar para vocês, tá? Mas essa semana inteira a gente tem uma semana de revisão de prova, né? Então, é uma semana que vocês precisam aí, vocês têm, obviamente, para aproveitar, né? Para colocar tudo o que não esteja no lugar, para descansar, porque foi uma semana que imagino muito corrida para vocês também, em relação às provas. E para finalizar, todos os conteúdos que vocês aprenderam em todas as disciplinas até o momento, né? Já falei para vocês que cardiovascular não é simples, tá?
respiratório. Eu acho que se tem algum momento que a gente precisa estudar sistema respiratório, é esse, né? Então, eu mandei um negócio lá no grupo para vocês sobre síndrome aguda respiratória, ninguém falou nada, né? Mas é um mecanismo muito interessante que que esse novo coronavírus ele afeta, né? Aí algumas até por esses motivos que ele infecta tão fácil, né? Não é um vírus muito letal, mas pela alta quantidade, né, de pessoas infectadas, acaba se tornando uma. Mas enfim, hoje, tá? Eu vou mostrar aqui o PDFzinho para vocês da nossa prova com gabarito, tá? E em sequência eu vou mostrar a planilha de notas para vocês. E é isso. Depois é só responder pergunta aí, que se alguém tiver alguma pergunta, algum ponto que ficou em dúvida em relação ao sistema nervoso, tá? E a gente tem um trabalhinho, tá? Hoje, para vocês, tá? Mas aí depois eu falo, tá? Não é nada demais, não. Mas vai valer 500 pontos já para B2. Então, é um resumir aí que é uma premiação, na verdade, para vocês, mas é uma coisa que vocês têm que fazer um trabalho, tá? Você vai dar na prova 500 pontos? 500 pontos no trabalho da B2. Eu pensei que você ia dar na prova já. Ah, que isso. Sou bonzinho, mas nem tanto também, né, gente? Ô, louco. E aí, grupo, trabalho, professor, ou é individual? Individual. Tá bom. Individual. Ah, eu tenho uma pergunta para vocês também, que eu gostaria que vocês me ajudassem, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, vou começar aqui com a pergunta e já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quantos alunos do primeiro semestre estão aí presentes agora? Eu. Só Thaís, a Júlio, o Vitor, ninguém mais? O resto não é do primeiro semestre. Eu. Eu quem? Jorge. Jorge. Cinderela. Cinderela, eu vi que o Bruno acabou de entrar também. Né? Então, eu gostaria aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês podem me dar uma ajuda, gente, por favor? É o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Na turma de vocês tem muitos alunos fantasmas, né? Que aí eu não sei o que
Eu não sei quem são, não sei se eles são da turma de vocês mesmo, se eles não fazem a minha aula, tá? Eu só gostaria que vocês me falassem se conhecem ou não, tudo bem? Adriana, vocês sabem quem é? Não. Ninguém? Eu nunca vi, professor. Então eu não conheço. Eu já vi uma Adriana. Já viu? Já. Ela é da Professor, turma. Oi. a Adriana é do terceiro, ela desistiu. Ah, tá. Tá, então ela não faz a disciplina, né? Não, Obrigado. Esse Alexandre aqui. Não conheço. Sim Não, ou não? professor, Conhece? mas a Adriana é a Adriana Barbosa, do terceiro. Essa Ah, não Adriana aí essa é Gregório. outra. Ah, tá. Não, Obrigado. Tá, Alessandro também não. não. Ana Beatriz? Não conheço, professor. Também não, né? Não. Andressa Caroline também não, né? A Andressa Gomes é aluna da turma de vocês mesmo, né? Beatriz Lisli. Alguém conhece? Eu também não sei quem é. Não conheço. O Bruno tá aí, né? O Caio também. A Cinderela também tá no sistema. Cíntia. Também não, né? Não. Gessiane também não. Não. O João Paulo é da turma de vocês. Sim. Joelson, alguém sabe quem é? Não. O Jorge é da turma de vocês. Hum. A Joyce, alguém conhece? Não. Juliana? Marcou errado aí, ô professor. Aonde? Em mim. Não, Jorge. Não, você não tá aqui, ó. Juliana eu não conheço. Caterine e Cauane também não são da turma de vocês, né? Não. Gente, vocês têm ideia? Todos esses estão no meu sistema. Todos esses. Larissa Soares. Não conheço. Marcos Vinícius. Ele é do primeiro semestre. A Michele também, né? A Mirella. Não conheço. Nayara. Nayara também não. Regina não é. O Richard é. Rosângela também não, né? Nem Rosângela, nem Rosilene, nem Sorra. Correto? Correto. A Thelma é. E a Vitória também não é, né? Então, da turma de vocês, tem aproximadamente 10 alunos presentes, é isso? Mas a minha turma tem 14, professor. Que aí falta você, o Vitor, a Jéssica. O Richard. Não sei se o Richard tá aí, o nome dele. Não. O Richard está. Então tá. Tudo bem, gente. Obrigado. Era isso que eu precisava saber, porque a turma de vocês aqui no número de inscritos é bem grande, né? Mas no número de pessoas que realmente estão fazendo é um pouco pequeno. Tá bom. Da turma do segundo semestre, quem daqui que não é? Ó, eu vejo aqui em relação
a prova também tem alguns alunos que não são, né? A Carol não fez a prova, é isso que depois eu queria saber, também eu não tenho o número dela, mas eu achei bem estranho a Carol não ter feito a prova, tá? Essa Jéssica é da turma de vocês? Que é do segundo semestre? Essa Eu não Jéssica conheço, Tayana professor. Albuquerque de Souza. Não É ouvi, isso? perdão. É Jéssica Tayana Albuquerque de Souza? Isso. Sou terceiro semestre, professor. Mas ela não faz a minha disciplina. Sou eu. É você? Aqui não tá postando nota, isso. Mas você não fez a prova? Ixi. Não tem problema, tá? Você vai poder fazer B2, é só para eu saber mesmo, porque na turma de vocês não tem não tem muita gente faltando, mas eu só quero saber quem são esses alunos egressos, para eu também não fazer as atividades contando esse número de alunos, né? Então agora eu já sei, por exemplo, que o primeiro semestre eles têm 14 alunos. A turma de vocês aí tem aproximadamente 20 alunos, 25 alunos. Mas eu sou terceiro semestre, professor. O segundo e o terceiro, né? Eu falo o segundo, Tá. mas que junta na minha disciplina. Né? Tem 33 aqui, tem uns 30 aproximadamente, né? Entendi. Mas eu fiz a prova, professor. Consegui fazer. Conseguiu? Consegui. Então, esse é outro ponto que a gente tem que conversar, tá? Todo mundo vê na minha tela aqui ainda ou não? Sim. Eu estou bem. Sim. Tá. Gente, seguinte, tá? Vou começar em relação à turma do segundo, que tem mais gente, né? O que falta menos gente, na verdade, tá? Mas todo mundo percebe aqui, ó, tá? Que eu fiz uma planilha em relação às notas de vocês, tá? Eu fiz uma planilha aqui com as notas de todos vocês, tá? Então aqui, ó, em ordem alfabética, tá o nome de todo mundo, tá? Essa coluna aqui é uma coluna interessante, né? Que a gente consegue ver quem fez a prova muito rápido, quem fez a prova no tempo normal, quem fez a prova num tempo muito lento, tá? É claro que ainda tem algumas coisas aqui que o sistema não é tão perfeito, tá? Mas eu já tenho uma estimativa muito boa aqui de quem realmente fez a prova, né? E também tenho uma outra perspectiva de quem pegou o gabarito. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, alguém que está presente na aula não se encontra, do segundo e do terceiro, não se encontra nessa lista? Professor, bom dia. O senhor fala segundo e terceiro, mas eu sou do quarto semestre. Meu nome está na lista, mas não sei qual é a classificação. Se é segundo, se é terceiro, sendo que eu sou quarto semestre. Você é do quarto, Tatiane? Mas não tem problema. Seu nome está aqui. Você entrou como a turma do segundo. Não tem problema. Tá bom, então. Mas é bom saber. Okay. Eu não sabia que tinha gente do quarto. Mas bom saber. Bom. Tá? Certo. E aqui, gente, eu anulei. Vocês estão vendo aqui a coluna G? Eu anulei a questão de vocês, tá? A questão número 1, que foi um erro meu. Eu inseri sem querer no meu banco de questões uma questão de Biocel, né? Uma questão de CMC. Então, eu acabei anulando a questão e dando a pontuação para todos vocês, né? Aí percebam, obviamente, que eu só não dei a pontuação para quem já tinha, de alguma forma, acertado a questão de CMC. Tudo bem? Então, vocês têm a nota que vocês tiraram e a nota corrigida de cada um de vocês, tá? Que é aproximadamente aí o 0,91 da questão. Tá? Então, só para mostrar para vocês. E aí, a média do grupo, tá? Ficou assim, tá? Vocês foram muito bem no geral. Muito bem, tá? Uma média de 7,6. É uma média muito alta, tá? Então, todo mundo foi, de certa forma, aí, relativamente bem, né? E aí, em relação à turma 1. A turma 1 são
esses alunos que eu tenho só que fizeram a prova. Então, eu acabei dando uma assustada aí, porque só 9 alunos acabaram fazendo a minha prova do primeiro semestre, né? Mas eu entendi agora que a turma de vocês tem 14 e tem alguns que ainda não estão no sistema. Do primeiro semestre, tem alguém que não fez que fez a prova e que não está aqui? Todo mundo tá? Eu acho que eu não estou vendo direito. No caso, o lado direito da esquerda da tela tá só mostrando 3 linhas e bem fraquinho, se é esse lado que o senhor está mostrando. Agora vocês estão conseguindo ver melhor? Não, continua igual. Tá. Deixa eu cortar aqui. Agora vocês estão conseguindo ver melhor? Agora tá mostrando bem. Agora sim. Tá. Então, ó, tem alguém aí do primeiro que não tá com o nome aqui? Todo mundo tá com o nome, né? Meu nome não tá aí. Tem alguns Não, nomes. não, que fez a sem prova. acesso, né? Ah, tá. Que fez a prova e que não tá aqui. Tá todo mundo, né? Acho que o sistema não tem. Aí também tá a nota de vocês aqui, ó. Tá? E aí, na nota corrigida, o primeiro semestre foi melhor que o segundo e que o terceiro, hein? Mas a média ficou praticamente igual aí para todo mundo, né? E era isso que eu queria mostrar, tá? Para vocês. Na quarta-feira eu vou trazer os gráficos aqui bonitinho em relação a cada questãozinha dessa, tá? Se eu trouxer só hoje, vocês não vêm na quarta, tá? E aí a gente conversa, aí eu mostro um pouquinho melhor em relação a isso. Tudo bem, gente? Então, a planilha está aqui com a nota de cada um de vocês, com quem acertou cada questão, o tempo que vocês utilizaram. Tinha outras planilhas aqui, mas eu acabei excluindo porque não eram tão relevantes para mostrar para vocês, tá? Mas era isso que eu queria, de antemão, acabar mostrando para vocês. Bem? Professor, deixa eu perguntar. Quando o aluno vai mal na prova, a pessoa faz segunda chamada? Não. Olha, gente, na verdade, tá? Na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Quem é do segundo, do terceiro e do quarto semestre aí, sabe do que eu tô falando, tá? A B1 influencia muito pouco na nota de vocês. Muito pouco. Lá para frente, nas outras disciplinas, quinto, sexto, sétimo semestre, ela vai influenciar um pouco mais. Mas nos primeiros semestres, a B1 influencia muito pouco. A B1 é 1/5 da nota de prova de vocês. A B2 são 4/5. Então, a B1 vale 1.000, a B2 vale 4.000. Então, mesmo quem foi bem na B1, não significa tanto, tá? Porque a B2 vale 4 vezes mais. Então, não tem a opção de segunda chamada para quem fez a B1. Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Em relação à prova? Eu vou mostrar as questões para vocês, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Ó, eu dei isso aqui para vocês, hein? Eu dei isso aqui para vocês. Então, olha lá. Questão número 1. Todo mundo vendo minha tela, né? Sim. Primeira questão relaciona-se com a funcionalidade do sistema nervoso. Questão número 1 da prova de vocês, que no caso foi a 2, porque eu acabei inserindo uma antes, né? Mas era a questão número 1. O sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado sistema do organismo. Ele é responsável pelo ajuste do organismo ao ambiente. Uma de suas principais funções é perceber e identificar as condições ambientais externas ou internas, no intuito de elaborar respostas que adaptem a essas condições.
Nesse sentido, o sistema nervoso possui 4 funções primordiais: função de integração, função sensorial, função motora e função adaptativa. Em relação às funções do sistema nervoso, é correto afirmar que a função integradora coordena a funcionalidade dos órgãos do sistema nervoso. Óbvio, né, gente? Não tem segredo nenhum. Ela integra o funcionamento de todos os órgãos do organismo. 2. A função adaptativa é responsável por promover a adaptação do organismo ao ambiente. Mais óbvio ainda, né? 3. A função sensorial é responsável por controlar o equilíbrio e a postura corporal. Não, quem controla equilíbrio e postura é o cerebelo, principalmente, né? Mas é em relação à função motora, tá? Por isso está errada. 4. A função motora é responsável por controlar as contrações voluntárias e involuntárias do organismo. Óbvio, tá? 1, 2 e 4, alternativa D. Tudo bem? Essa foi de graça, hein? Questão número 2. O sistema nervoso, então, o direcionamento do estudo. A segunda questão está relacionada com as subdivisões do sistema nervoso e suas estruturas. Subdivisões do sistema nervoso, a gente fala de encéfalo e medula espinhal, certo? Encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, o sistema nervoso, na verdade, possui 4 estruturas. 4 grandes estruturas: cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. Em relação ao sistema nervoso central, correlacione as estruturas com as suas funções e escolha a alternativa correta. Então, vamos lá. Encarregado de receber e interpretar os sinais enviados ao sistema nervoso. Quem faz isso? O cérebro. Cérebro, perfeito. Então, 1A, cerebelo. Cerebelo, responsável pela comunicação, pelo controle do equilíbrio e da postura corporal. 1A, 2D. Tronco encefálico. Tá? Responsável, e aí? Centro de controle da homeostase, composto por bulbo, mesencéfalo e ponte. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter a ordem estrutural, tá? 1A, 2D, 3B, e aí o que sobra, né? A medula espinhal é a comunicação entre o corpo, né, a periferia, e o sistema nervoso. 1A, 2D, 3B, 4C, alternativa C aqui, correta para vocês. Uma outra questão gratuita para vocês, né? Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Não. Tá bem fácil. Bem fácil, né? Dessa forma, então, a gente já falou, se a 2 é fácil, a 3 eu falei, não, gente, ninguém pode zerar a prova. A 3 era a estrutura para vocês, né? Não zerarem a prova aí, porque a 3 foi gratuita também, né? Sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula espinhal. Quais as estruturas do encéfalo? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Essa também era uma outra de graça, né? Para todos vocês. Olha aqui no direcionamento, a terceira questão também está relacionada com as subdivisões das estruturas que compõem uma parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, certo? Então, mais uma questão gratuita. Questão 4. Quarta questão está relacionada com uma estrutura ímpar do sistema nervoso, denominada cerebelo. Eu dei a estrutura para vocês estudarem, gente. Aí eu só fiquei com essa parte assim, ímpar. Como assim ímpar? Eu, tipo, tá falando cerebelo. Aí eu tava meio, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus.
Gente, muito fácil, gente. Olha lá. O cerebelo, vulgarmente conhecido como metaencéfalo, representa 10% do volume do encéfalo. A gente cansou de falar disso. O cerebelo é a segunda maior parte do encéfalo, ocupando as faces inferior e posterior da cavidade do crânio. Em relação às funções do cerebelo. 1. O cerebelo coordena as ondas peristálticas observadas no músculo intestinal? Não. Óbvio que não. Não tem nada a ver com isso. Tá? 2. O cerebelo controla os movimentos voluntários por coordenação da força e do grau de contração? Óbvio que sim. Tá? A gente falou que o cerebelo controla o tônus muscular. Afirmativa 3. O cerebelo é o relógio biológico do organismo, controlando atividades de sono e memória? Não tem nada a ver isso aqui, gente. Nada a ver. Tá? Então está incorreta. 4. O cerebelo influencia diretamente a atividade dos músculos esqueléticos com a participação do córtex cerebral e do tronco encefálico? Sim, está perfeito. Lembra que eu falei que quem controla os movimentos é sim o cerebelo, mas ele não faz isso sozinho, tá? Então ele tem a participação do córtex cerebral e também do tronco encefálico, né? Principalmente quando a gente fala da região da ponte, né? Que faz ali as pontes cruzadas entre as fibras nervosas. Então a 4 está correta. Vamos ver a 5. O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal, controle do tônus muscular e aprendizagem motora. Eu já falei para vocês tatuarem essa frase aqui, certo? Em vez de tatuar Carpe Diem, Maktub, tatuem que o cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal, controle do tônus muscular e aprendizagem motora. Então, 2, 4 e 5 estão corretas. Alternativa C. Nenhum segredo, hein, gente? Nenhum segredo. Vamos ver aqui o direcionamento de estudos. Questão número 5. A quinta questão está relacionada com as camadas de proteção do sistema nervoso. Já é óbvio do que a gente está falando, né? Muito ímpares em relação aos seus nomes, suas estruturas e suas funções, né? Todo mundo sabe que a gente está falando das meninges, né? As meninges são as membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinhal, tendo como objetivo protegê-las. Só tem esse objetivo, né? Tem o objetivo de nutrição também, mas o principal é a proteção. As meninges fornecem proteção para o encéfalo e para a medula espinhal. Estruturas que encontram-se dispostas, respectivamente, da parte mais superficial para a parte mais profunda. Quais são as 3 meninges do nosso corpo? Dura mater, a mais externa, aracnoide, a medial, e pia mater, a interna. Eu não pedi função, gente, eu só pedi o nome das 3 estruturas. Eu falei para vocês que ia pedir, tá? E essa alternativa se encontra aqui também na alternativa C. Muito fácil, né, gente? Questão número 6. A 6ª questão está relacionada com as áreas do encéfalo que estão associadas a determinadas funções. Áreas do encéfalo que estão associadas a determinadas funções, as quais o cérebro desempenha no organismo. Então, funções do cérebro, tá? Quais são as funções do cérebro que a gente já falou sobre? Então, vamos ver a questão número 6. Em relação às regiões do sistema nervoso que interpretam os impulsos sensitivos, quais são as áreas do sistema nervoso central responsáveis por receber e interpretar os sinais? Tá? Gente, são todas as áreas primárias. Todo mundo sabe que nós temos 5 sentidos. Eu já falei para vocês, gente, nós temos 5 sentidos, tá? O nosso córtex cerebral, tá? Possui, em relação aos sentidos, as áreas primárias, que são as áreas responsáveis por receber, né, e interpretar esses sinais sensitivos. É só a gente lembrar dos sentidos e lembrar da área primária, eu falei isso para vocês. Então, veja novamente, tá? Aqui a gente falando, então, somatosensitiva primária, visual
primária, auditiva, primária, gustatória, primária e olfatória, primária. Era só lembrar dos 5 sentidos, tá? E adicionar o nome primária na frente, porque é a parte primária em que o cérebro, o córtex cerebral, recebe e interpreta esses estímulos sensitivos, tá? Ah, professora, eu não lembrava do primária. Então, vamos lá. A gente está falando de impulso sensitivo, certo? Vamos fazer por eliminação. Somatomotora primária. Motora é sensitiva? Não. Motora é motora, sensitiva é sensitiva. Somatomotora não existe, está errado. Tá. Visual, auditiva, gustatória e olfatória, além de estar incompleta, isso aqui são nomes dos sentidos, não são nomes das áreas do sistema nervoso responsáveis pelo sinal. Tá? Então, além de aqui só ter 4 sentidos, não está falando das áreas do sistema nervoso, que são as áreas primárias. Áreas de associação, quando a gente fala de associação, tá? Ainda beleza, né? A gente está falando de interpretação de sinal, pode ter área de associação? Pode ter área de associação, certo? Mas a gente está falando de impulsos sensitivos. Ainda coloquei em negrito para vocês. Não tem nada a ver com impulso motor, tá? Então, a alternativa D está errada. É o mesmo ponto da alternativa E, tá? Motor também não tem nada a ver com impulsos sensitivos. Tá? A única que sobra, que poderia estar correta, é a alternativa C. Muito fácil, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Hein? Não. Essa, né? Eu acabei também dando uma erradinha no enunciado, né? Então, já pedi desculpa para vocês no momento da prova, expliquei para vocês, tá? Mas também não é nenhuma questão, nenhum bicho de 7 cabeças, né? E também não foi nenhum erro que interferisse na questão, ainda mais depois da minha explicação para você. Mas eu vi que quase todo mundo também acertou. Então, a introdução aqui, só mostrando, né, que a divisão funcional do sistema periférico é dividida em somático e autônomo, né? Sistema nervoso autônomo SNA, somático SNS. Né? E aí, quando a gente fala, né, dessa divisão, nós também precisamos incluir, né, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Os impulsos nervosos provenientes do sistema nervoso autônomo X, A1, inibem os batimentos do coração humano, através da liberação de um mediador químico denominado M, nas junções neuromusculares. Por outro lado, impulsos provenientes da divisão de uma outra divisão, ou A2, no mesmo sistema nervoso autônomo, aceleram os batimentos cardíacos denominados G. E aí, vejam como era simples. Sistema nervoso autônomo, que inibe batimento cardíaco, que bate C1, certo? Então, o sistema nervoso autônomo que inibe batimento cardíaco é o sistema nervoso parasimpático. Tá? O sistema nervoso parasimpático inibe batimento cardíaco como? Falei para vocês, pela noradrenalina. Por outro lado, eu falei para vocês ainda da questão de luta ou fuga. Se entrasse um javali dentro da sala, todo mundo tinha que subir nas paredes. Por que a gente ia fazer isso? Certo? A gente ia ficar mais ativo, o coração ia começar a bater mais forte. Por quê? Porque aí entra, certo? Dentro desse sistema, a ação do sistema nervoso simpático, tá?
e o simpático produz um mediador químico que todo mundo conhece, chamado adrenalina. Tá? Então, parasimpático e simpático produzem noradrenalina e adrenalina, respectivamente. E aqui no direcionamento do estudo, tá? Eu falei para vocês, tá? Em relação à 7ª questão, funcional do sistema nervoso periférico, suas divisões anatômicas e uma de suas funções fisiológicas, que é a inibição e a diminuição ou aumento dos batimentos do sistema cardíaco. Tudo bem? Gente, 8ª questão, tá? Eu fiz uma pegadinha com vocês, né? É uma questão que possui no livro, vocês, né? Só que eu dei uma alterada, porque eu sei que todas as questões que estão no livro estão são facilmente encontradas na internet também para vocês. Né? E aí, para não facilitar tanto, obviamente, eu queria que vocês soubessem, né? E não pegassem na internet. Eu dei uma alterada em relação à questão, mas nada que mudasse nenhum ponto. Gabriel. Então, vejam, traumatismo crânioencefálico é um insulto à estrutura encefálica, não degenerativa ou congênita, provocado por uma força física externa. Pode ser um taco de beisebol, pode ser uma queda onde você bate a cabeça. O TCE pode produzir um estado alterado ou diminuído da consciência, dessa forma decorrendo deficiências nos desempenhos cognitivos, comportamental, emocional ou físico. Tá? Então, essa é a definição de traumatismo crânioencefálico que a gente falou em aula. Qual a definição de traumatismo crânioencefálico e como pode ser classificada? Tá? A resposta era muito simples. Tá? Traumatismo crânioencefálico é quando ocorre uma força externa que causa um ferimento traumático na estrutura encefálica, podendo esse ser classificado de acordo com a sua severidade, né, o grau da severidade, o mecanismo, qual foi danificado, ou ainda outras características, tá, como alterações funcionais. Não tem nenhum segredo em relação a essa questão. Eu, quando era aluno, gente, e aí quando eu estava fazendo essa questão, eu fiquei imaginando, pô, será que eles vão assinar lá essa? Eu, quando era aluno, tudo que era prova, assim, de alternativa, quando eu estava em dúvida em relação à questão, ou eu ia na D, né, a D de Deus, ou eu ia na que tinha o maior texto. Porque os professores têm mania de colocar sempre o maior texto, a questão correta. E aí, quando eu fiz essa questão para vocês, eu falei, puta, será que eles vão chutar da mesma forma? Porque vocês percebem que a E é a questão com o maior texto também. Não sei se vocês pensam assim, mas era uma dica que eu usava. Às vezes dava certo quando eu estava na graduação. Tá? Mas, em relação... Só uma curiosidade. Mas em relação à questão, tá? Essa definição aqui é exatamente, tá, a definição que a gente teve em aula, a definição que a gente falou em aula. E aqui no direcionamento, tá, eu coloquei a 8ª questão está relacionada a uma condição patológica do sistema nervoso que pode afetar o desempenho cognitivo, comportamental, físico e emocional, dependendo do seu grau de acometimento. Tá? Então, a definição aqui da questão 8 está exatamente, tá, igual ao enunciado e à alternativa correta. Alguém tem alguma dúvida? Poderia ter dado uma outra patologia?
Não, sei lá. Eu tinha que escolher alguma. Mas eu concordo que essa, acho que de todas, era a mais complicada da prova aí, porque as alternativas também eram muito similares, né? Traumatismo crânioencefálico não é uma coisa que a gente vê e que a gente conversa sobre todo dia. Então, acho que sim, foi a mais complicada da prova, mas também não tinha nenhum segredo. Aí, em relação a 9, direcionamento do estudo. A 9ª questão abrange o sistema nervoso periférico, sua divisão anatômica e as características funcionais dessa divisão. Então, vamos ver. Sistema nervoso periférico. Sabemos que este é dividido em sistema nervoso periférico somático e autônomo. Com base nas aulas e no aprendizado sobre esse sistema, assinale a alternativa que representa as definições de sistema somático e autônomo, respectivamente. O sistema nervoso periférico somático é um sistema motor voluntário, que está sob controle consciente. Já o sistema nervoso autônomo é uma integração, tá, involuntária, que está dividida entre ações do sistema simpático e parasimpático. Esse é exatamente o slide que eu dei para vocês. Tá? Então, quando eu mostrei lá, sistema nervoso periférico, somático, voluntário, autônomo, dividido em simpático e parasimpático. Era só isso que vocês precisavam saber. Tá? As outras sempre têm alguns pontos que estão errados. Tá? Sempre tem alguns pontos que estão errados. Tá? Então, vamos ver, para tirar qualquer dúvida. Sistema nervoso somático é um sistema de integração voluntário, sendo ativado em condições de emergência, como luta ou fuga? Não. Quem faz isso, a gente viu na questão anterior, lá, tá? Adrenalina e noradrenalina, tá? Que são relacionados com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, aqui a gente já vê que a B está errada. C. Sistema nervoso somático é formado por ondas sinápticas involuntárias, excitatórias e inibitórias. Está errado. Quem faz isso é o autônomo. O sistema nervoso periférico somático é um sistema motor voluntário e por isso está sob o controle do inconsciente. Se é voluntário, está sob o controle do consciente, né, gente? Então, também está errado. O sistema nervoso periférico somático é um sistema consciente, ativado pela ação dos neurotransmissores, como acetilcolina e adrenalina? Errado, tá? Errado. Mas veja ainda, o sistema nervoso periférico autônomo controla a musculatura lisa e involuntária do organismo, como órgãos e músculo esqueléticos. Gente, músculo esquelético é voluntário, não é involuntário. Então, também está errada. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação à questão 9? Era fácil, hein? Bem simples. E a última, eu falei, tá? Para vocês que eu ia cobrar isso aqui na prova, e eu cobrei isso na prova. A última questão abrange questões anatômicas de uma estrutura ímpar, tanto do sistema nervoso central quanto do periférico. Era óbvio que a gente estava falando de medula, tá? É óbvio que a gente está falando de medula. Questão anatômica de medula é a divisão anatômica da medula, tá? A medula é dividida em 5 porções, a gente sabe disso, né? A porção cervical, a porção torácica, a porção lombar, a porção sacral e a porção coxígena, tá? Então, em relação ao número e divisão correta desses pares de nervos raquidianos, assinale a alternativa correta, tá? Então, são 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno. Essa aqui eu acho que todo mundo acertou, né? Foi uma questão gratuita também para vocês. Gente, então, beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação à prova?
Não. Tava fácil, hein? Tava muito não, professor. Quantas questões tinham difíceis? Toda minha cabeça deu um nó na hora, meu filho. Eu não conseguia pensar direito. Mas você tirou 10, como que tava difícil? Você tirou 10? Não sei, foi milagre de Deus. Não. Gente, alguém mais tem alguma dúvida em relação às questões da prova? Professor, eu tenho. Na hora que você colocou lá a lista, apareceu minha nota lá. Apareceu, Jéssica? Apareceu. Só não subiu, acho que ainda pro AVA. Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, seu nome não tá no AVA, né? Isso. Ah, não, tá sim. Seu nome tá no AVA sim, só que você não é do primeiro semestre, né? Ainda não subiu. Tá, eu vou ver aqui o que aconteceu, tá? E aí qualquer coisa, se continuar sem subir, você me fala, tá bom? Você me chama lá no WhatsApp ou me manda e-mail, que aí eu vejo com a Elisa, tá? Confere se subiu entre hoje e amanhã e na quarta-feira você me fala, tudo bem? Tá, ok. Gente, alguém mais tem alguma dúvida em relação à prova? Viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma coisa para tirar o sono de vocês, né? O problema é que na hora a gente fica tão nervoso, que a gente começa a suar, tremer, dá dor de barriga, dá tudo. Eu sei o que vocês estão falando, eu passei por isso também, tá? Mas vocês não tem nenhum segredo, tá, gente? Não tô aqui para tirar pontos de vocês, tanto que a média de vocês foi 7,5 na prova, né? Então não tô aqui para tirar pontos de vocês, não tô aqui para deixar aluno de exame, de DP, tá? A minha disciplina, essa fase é uma fase só passageira, tá? Semestre que vem ninguém vai voltar a fazer essa disciplina, vocês vão seguir ao longo do curso, tá? Mas confesso que está sendo muito bom dar aula para vocês, estou me divertindo bastante, vocês são bem atenciosos e a prova foi só um resultado disso. Tá bom? Beleza, gente? Beleza. Eu quero fazer essa prova aí. É injusto, né, a gente fazer outra prova. A gente tinha que fazer essa. Não, vocês vai. A segunda chamada não vai estar complicada, não. Normalmente, a segunda chamada, tá? Na segunda chamada cai a disciplina inteira, tá? Mas, obviamente, que não vai. Que eu vou fazer a segunda chamada só sobre sistema nervoso, né? Então, fiquem tranquilas que não vai ter. Então, Vocês não vão ser prejudicados, não. Ah, então tem que ser umas perguntas fáceis assim, viu? Porque. Vou pensar no caso de vocês, Ah, professor, ajuda os bichinhos, coitado. É verdade. Aí, deixa eu pra se vingar na B2. Quê? Deixa pra se vingar na B2. Não, na B2 eu vou me vingar. A B2 vai ser difícil. Nada, professor, tô brincando, você não sabe nem brincar, meu Deus do céu. B2 vai ser complicado. B1 já foi fácil demais. Não foi tão fácil assim, não. Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? E aí, tá? O que vocês precisam fazer, tá? Vocês têm até segunda que vem, tá? Até segunda que vem, tá? Para me mandar o resumo, tá?
na verdade, um relatório, tá? Sobre a unidade 3, tá? Da unidade 3 e 4 da nossa... A unidade 3, perdão, a 4 eu vou pedir depois. A unidade 3 da nossa disciplina, tá? Então, vocês têm lá no livro, tá? Eu quero que vocês leiam o livro já com bastante atenção, tá? Façam um relatório e até segunda que vem vocês me enviem um relatório apenas da unidade 3, tá? Se vocês quiserem já na quarta-feira... Na quarta-feira eu falo melhor sobre o resumo da disciplina de CMC também, tá? Mas esse resumo, tá, da unidade 3 vale para todos vocês, tá? Vocês precisam enviar no meu e-mail, que nem fizeram com os outros trabalhos, até segunda-feira que vem. Por que que eu estou pedindo isso? Porque segunda-feira que vem a gente começa a disciplina de cardio, né? De cardiorrespiratório. De cardiovascular, na verdade. Então, se vocês fizerem um resumo, já tiverem uma leitura prévia, vocês vão começar a pegar as coisas muito mais fáceis, tá? Até mais fáceis do que vocês pegar. Porque, como a gente começou lá no início, há 9 semanas atrás, falando sobre o sistema nervoso, vocês nunca viram aquilo na vida de vocês, pode ter... Assusta um pouco, né? E vocês acabam tendo um pouco mais de dúvidas. E agora a gente tem tempo, a gente tem uma semana para vocês fazerem uma leitura, tá? E fazerem aí um trabalho só com o relatório da unidade 3, para que quando a gente for falar disso a partir da semana que vem, vocês já cheguem prontos, tá bom? Vocês já não tenham tantas dúvidas, já tenham uma leitura prévia do sistema, e eu tenho certeza que vocês vão pegar as coisas muito mais fáceis agora na B2. Tudo bem? Mas é da unidade 3 toda, ou só a 3.1, ou é a 3.1, 2, 3 e 4? Da unidade 3 toda, tá? Da unidade 3 inteira. Cardiovascular. Professor, a gente já pode ir fazendo o relatório e eliminando ela também no AVA? Já posso fazer ela por completo? Pode, excelente questão. Excelente questão. Pode sim. Então, assim, vocês têm o AVA para fazer, né, as questões do AVA. O AVA já abriu para vocês da unidade 3, tá? E vocês podem fazer o relatório da questão e já ir matando as questões do AVA, tá? Então, você terminando lá de fazer o relatório da 3.1, já entra no AVA, faz a 3.1. Tudo bem? Ok. Gente, hoje era isso. Vou liberar vocês bem mais cedo hoje, tá? Bem mais cedo. Se vocês quiserem, aproveitem o tempo de aula para fazer esse relatório. É um relatório que em 2, 3 horas vocês acabam, tá? E é isso, gente. Tá sendo muito bacana dar aula para vocês esse semestre. De coração eu falo, viu? E não vou esquecer, tá? Do bombom que eu prometi para quem tirou 10, tá? Então, Richard, Dalila, Michele, não lembro se mais alguém tirou 10, tá? Mas parabéns, tá? Muita gente tirou 9, né? Mas parabéns para todo mundo aí, vocês foram muito bem no geral na prova, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Bom dia, viu? Boa semana. Até quarta-feira. Obrigada pela quarta-feira quebrou minhas pernas. Tchau, professor. Oi? A de quarta-feira quebrou minhas pernas, hein? Foi mal na de quarta? Fui. Menino do céu. Na de quarta foi. É mesmo? Mas quanto você tirou? Tirei 600 só. Ah, não. Tá bom, pô. Mal é 500 para baixo. Agora eu vou ter que correr bem atrás na B2. É que não falei, Dalila. Eu particularmente, eu acho que mesmo essa daqui, que você tirou 1000, mesmo aqui você vai ter que correr na B2. Porque a B1 vale muito pouco. Isso é. Mas fica tranquila que tenho certeza que você vai muito bem. Mesmo se você tirar 600 na B2, já são 2.200 pontos, né? Então...
1.200, né, professor? Ainda vai ficar faltando para passar em 1.500? Não. Se você tirar nota 6 na B2, eu não sei quantas questões vão ser na B2, mas se você tirar nota 6, ela vale 4.000, você vai estar tirando aí 2.400, né? Que já é muito mais do que você precisa para passar. Sim, verdade. Tá bom? Tá bom, então, professor. Bom descanso. Você também. Bom dia, gente. Bom dia. Bom trabalho, bom descanso, até mais. Até mais. Professor, deixa eu te falar. Como eu estava vendo a aba agora, ontem, né, eu fiz tudo. E eu tô